E aí, galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui o nosso Relacionando Conceitos que nós estudamos durante esse período, apresentando aqui a Escola de Frankfurt. E também, hoje, em nosso encontro, nós vamos falar um pouco sobre movimentos estéticos contemporâneos, já que nós estamos explorando a estética baseada em alguns nomes importantes da filosofia. Fique atento, prepare seu material para que você possa participar junto conosco dessa aula. Vai grifando, vai marcando e acompanhando agora todas as informações que estarão presentes nesse encontro. Então vamos lá. Na página 355, Escola de Frankfurt, Relacionando Conceitos. Então nós vamos agora apresentar um pouco sobre esse Relacionando Conceitos, tá? Então vamos lá. Bom, o Relacionando Conceitos traz alguns nomes da filosofia e nós vamos associar esses nomes, os pensadores dessa escola, ao debate. Então, vamos aqui prestar atenção. A Escola de Frankfurt, os pensadores Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Habermas e Fromm. Alguns nomes para a gente poder compreender. Então vamos aqui trazer quais debates eles estavam produzindo. Então o primeiro aqui vai ser a razão instrumental. Razão crítica, indústria cultural e temas. Então nós vamos agora explorar um pouquinho dos temas. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Através da razão instrumental, meios de manipulação, nós temos aqui também destituição de reflexão, e aqui a indústria cultural, ela produz automatos, cultura impostos do povos, cultura imposta ao povo, e nós temos ali, vai falar sobre incentivo. Nós vamos colocar agora, incentivo ao quê? Incentivo ao consumo. Ou indivíduos autômatos que vai trabalhar com as mídias, que veiculam a arte, o lazer e o entretenimento. Consumo de mercadorias e comportamentos. Mais à frente nós temos aqui os temas que são trabalhados, vamos só apagar aqui para que você possa conseguir visualizar. Temas como arte, família, cultura de massa, liberdade, totalitarismo, autoritarismo e autoridade. Foram temas que foram discutidos pelos pensadores da Escola de Frankfurt. Espero que você tenha conseguido compreender, sobre esse assunto, como se desenvolve os debates apresentados por esses pensadores. Agora nós vamos dar sequência, nós vamos ali para a página 356, que vai falar sobre movimentos estéticos e contemporâneos. Aqui a estátua humana em uma rua de Barcelona, na Espanha, em 2011. Então, movimentos estéticos contemporâneos. Vamos lá. Bom, nesse capítulo nós vamos falar sobre a arte no pós-guerra, pop art e street art. São movimentos importantes que é necessário que você possamos despertar para essas relações, já que nós estamos trabalhando nessa unidade, na unidade 4, nós já falamos sobre a indústria, Nós falamos sobre a indústria cultural e, claro, nós estamos explorando a estética. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre movimentos estéticos contemporâneos. É possível construir arte nas ruas e calçadas da cidade? Aqueles que fazem arte de rua são artistas? Qual é o lugar de uma obra de arte? Um artista deve ser silenciado pelo governo caso este governo se sinta incomodado. Uma capa de revista é arte? Então percebam que aqui traz vários
perguntas para que você possa responder sobre a arte. Então, espero que você em casa, você possa estar respondendo essas perguntas dessa relação com o nosso tema, com aquilo que nós estamos trabalhando nesse momento. Então, algumas perguntas elas são importantes para discutirmos esse momento sobre movimentos estéticos contemporâneos. Então, vamos lá estudar um pouquinho sobre a arte no pós-guerra. Então, espero que você esteja com o seu material em mãos, para que você possa, junto com o seu professor aí, estar entendendo sobre essa arte que surge aí no pós-guerra. Já está dizendo, após o término de uma guerra, nós vamos falar sobre arte. A contemporaneidade se desenvolve na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, quando a globalização, a tecnologia, o aperfeiçoamento das mídias e a cultura de massa se intensificam. A arte não fica de fora desse panorama, também denominada de arte do pós-guerra. Prioriza a ideia e o conceito em prejuízo do objeto ou da matéria. O objeto é produzir arte e refletir sobre ela concomitantemente. Vamos lá para a gente entender um pouco. Concomitantemente seria ao mesmo tempo. A contemporaneidade abriu espaço para o desenvolvimento de um número abrangente de estilos e manifestações artísticas. Então, é interessante, em um período após a guerra, todo o sofrimento, toda a dor, surge a perspectiva da contemporaneidade, que vai abrir espaço para o desenvolvimento de um número abrangente de estilos, tá? Surge aí a ideia e estilos de manifestações artísticas. Nesse período, podemos encontrar a música, a dança, a fotografia, a moda, o happenings, instalações, videoartes, pintura, teatro, escultura, literatura e performance. Dentre os movimentos que mais obtiveram destaque, encontra-se a arte conceitual, a arte povera, a arte cinética, pop art, op art, expressionismo, abstrato, minimalismo, land art, street art e bird art. Então, você consegue perceber que surge aí, tá, um arsenal de ideias, de movimentos que vão traduzir, de fato, a expressão de um pós-guerra. Esses movimentos enalteceram, cada um a seu modo, o questionamento a respeito da natureza e do conceito da arte, a aproximação com a cultura, a arte da vida, a mistura de elementos artísticos, o abandono do tradicionalismo e a sociedade da informação e da tecnologia. Lembra que no início dessa unidade que nós estávamos trabalhando, apresentávamos justamente a ideia sobre os pensadores de Frankfurt, que traziam vários questionamentos, e um desses questionamentos era justamente a ideia que se tinha sobre o capitalismo, né? A ideia que se tinha ali depois da Segunda Guerra Mundial, que dizia o seguinte: os pensadores se organizaram no início do século XX. Nesse período, fortes acontecimentos marcaram a humanidade, no caso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, bem como a implantação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Então, percebam-se que, mesmo com o iluminismo, com a Revolução Industrial, ainda assim, e com a tecnologia, a humanidade continuava sofrendo. Também, no início da nossa leitura dessa aula de hoje, algumas perguntas elas foram importantes, como será que existe de fato uma dificuldade para os artistas expressarem os seus sentimentos, já que nós estamos trabalhando aqui com o abandono da tradicionalidade e entrando aí na ideia de uma sociedade de informação e da tecnologia. O texto continua dizendo: sendo a arte contemporânea um espaço grandioso de estudo, vamos nos aprofundar somente em algum dos movimentos nelas contidos. Então, nós vamos um pouquinho à frente conhecendo. Primeiro que nós vamos trabalhar hoje é com a pop art, né? Contra o tradicional. Então, você sai de uma Segunda Guerra Mundial e você expande a sua ideia, trazendo ali o abandono ao tradicionalismo, né? Aquilo que era tradicional. Esse movimento
Esse movimento teve início na Inglaterra nos anos de 1950, tendo alcançado notoriedade apenas 10 anos depois, na década de 1960, quando chegou aos Estados Unidos. Entre seus objetivos estava o quê? A ideia de defender a crise da arte tradicional. Então nós estamos trabalhando aqui com a ideia da pop art contra o tradicional. Com isso, pretendia-se colocar em evidência a arte desenvolvida pela massa capitalista, tornando-a cada vez mais popular. Então, após a Segunda Guerra, percebe-se que surge-se um movimento bastante criativo, que sai em defesa da crise da arte tradicional para dar lugar ao novo, para dar lugar a algo que seria tido como moderno. Então, nós temos aí justamente um movimento que inicia-se na Inglaterra nos anos de 1950, que traz aí uma notoriedade, né, há apenas 10 anos depois, isso na década de 1960. Bom, isso é a pop art. Ela tem a função de ir contra o tradicional, o que estava colocado. Vamos um pouquinho à frente. Max Horkheimer e Theodor Adorno, filósofos que estabeleceram o mesmo conceito, né? O termo indústria cultural, já estavam construindo uma crítica filosófica a respeito das produções artísticas que eram veiculadas. Para eles, havia uma arte a serviço do capitalismo. Durante toda essa unidade, você consegue perceber que há uma relação sobre o capitalismo, né? E aqui eles também trazem, além da indústria cultural, eles já estão trazendo aqui o seu pensamento acerca dessa indústria, né? E ele já coloca, já estavam construindo uma crítica filosófica a respeito das produções artísticas que eram veiculadas. Para eles, havia uma arte a serviço do capitalismo. Então, o que era justamente, na visão deles, a indústria cultural, né? Justamente na visão deles, a indústria cultural, ela era praticamente voltada ali para o benefício justamente do capitalismo, né? Não se existia uma relação de pensamento, né? De ter ali a arte como um braço para que as pessoas pudessem produzir e pudessem estar inseridas no contexto artístico. Tudo era voltado para as grandes empresas locais. O seu objetivo único era a promoção do consumo, cada vez mais reflexivo. Então, eles trazem essa reflexão, abordando que essa perspectiva, ela era o consumo, né? O consumo realmente ali daquela arte. Então, eles trazem essa crítica. Nesse sentido, os filósofos construíram uma fundamentação para o movimento denominado pop art ou arte popular. Então, você tem aí justamente essa ideia do que é a denominação, né, do pop art ou a arte popular, tá? Justamente para uma reflexão, tá? Que proposta poderia ser apresentada para desconstruir o que estava posto por uma sociedade. Então, nós temos justamente esse movimento. Esse movimento artístico surpreendeu quando levou para dentro dos museus histórias em quadrinhos, capas de revistas e embalagens de sopa como obra de arte. Tal ato confirmava a ideia de que a arte também pode ser construída com matérias-primas simples, bem como a oposição do pensamento que afirmava ser a arte apenas para entendidos, isto é, para aqueles que consideravam estudiosos e conhecedores da história da arte. Um dos grandes exemplos da produção artística empreendida pela pop art foi a distribuição de cópias idênticas de obras de arte famosas. Com isso, os artistas desejavam ensinar que uma obra não necessita ser original e única para ser considerada arte. Para os artistas desse movimento, o cotidiano poderia ser transformado em arte a todo instante, por qualquer pessoa, de modo que fosse conveniente ou aquilo que fosse interessante para ele, a sua produção, né? O desejo que ele tinha ali de produzir. Andy Warhol foi um dos representantes desse movimento. Por meio de serigrafias e retratos seriados, ele pintou personalidades consideradas importantes na mídia. Então você tem alguns nomes: Marilyn Monroe, Pelé, Elizabeth, Taylor, Jacqueline, Kennedy e Elvis Presley. Sabendo de alguns dos princípios que norteiam a pop art e conhecendo alguns dos nomes mais importantes desse movimento,
Observe o quadro em destaque com mais detalhes a respeito dos artistas e suas principais produções. Então aqui nós temos alguns nomes, como eles desenvolveram as suas obras, tá? Nós temos Eduardo Paolísio, no Reino Unido, 1974, né? Ele trabalhava com colagens, tá? Que levava páginas de revistas e ícones da publicidade para o museu, mostrava suas obras e fascínio pela cultura popular e a tecnologia e além do glamour norte-americano. Então nós temos alguns outros nomes. Richard Hamilton, no Reino Unido, 1956. Para esse artista não existia uma arte melhor do que outra. Qualquer capa de disco pode ser uma obra de arte. Então ele trazia sua obra baseada no que já existia. Jasper Jones, Estados Unidos, 1958. Esse artista gostava de trabalhar com coisas que a mente já conhece. Ele recriou, por exemplo, a bandeira dos Estados Unidos de diversas formas e estilo. E aí, o livro vai trazendo outros nomes importantes que é necessário que você conheça, né? Reprodução, né? Com escultura, com informações, você pode estar trazendo essa discussão. O mais interessante nessa aula de hoje, que faz uma relação com a arte, é que os grandes filósofos, os pensadores da escola, trouxeram ali alguns questionamentos importantes. É interessante que você possamos ler um pouco mais, se aprofundar mais para conhecer sobre os pensamentos deles e também sobre a pop art. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.